Bem-vindos a mais uma entrevista do Setubalense, desta vez com o candidato do movimento independente Amar Setúbal. É natural de Lisboa, vive em Setúbal há 6 décadas, tem 78 anos de idade, Ainda fiz 8. completa 78 no próximo dia 22. É engenheiro mecânico de formação e tem feito muita coisa na vida em termos profissionais, desde professor até empresário. Destacou-se como dirigente associativo no setor empresarial, como fundador e presidente da AER7 durante 12 anos e esteve na gênese da OID-PS, da Operação Integrada de Desenvolvimento da Península de Setúbal, nos anos 80. Foi também presidente da Assembleia Municipal de Setúbal. Tem-se batido pela criação de uma NUT para a Península de Setúbal e, recentemente, desvinculou-se de militante do Partido Socialista. Bom dia, engenheiro Fidelio Guerreiro. Porquê é que decidiu ser candidato e como independente? Bom dia, caro Francisco Rito. Olha, a minha vida obrigou-me a ser candidato. É evidente que eu podia não me ter metido nesta luta, mas a realidade é que eu sempre tentei defender a região de Setúbal à minha maneira, como é evidente, e de acordo com os meus conceitos e experiência. E ao verificar que esta região atravessava uma crise muito profunda, visto que deixou de ter apoios comunitários em 2000, à altura em que, face à evolução da margem norte, digamos, Setúbal acabou por ficar camuflada dentro deste processo e começou-se a verificar que a Península de Setúbal, integrada na área metropolitana de Lisboa, era uma zona rica quando não era. Nós temos mais de 2 milhões de habitantes na margem norte e com rendimento per capita de 27.500 euros e temos na margem sul quase 800 mil e com rendimento per capita de 12.700 euros. Ora, isto transforma a região de Setúbal, que já tinha sido a primeira zona industrial do país a seguir ao ID, na 16ª zona mais pobre do país. E, portanto, é vital rapidamente que se acabe com esta situação de pobreza na Península de Setúbal, porque sem investimento não há empresas, sem empresas não há emprego. E sem emprego, a crise social reforça, e agora com a pandemia já se criaram só no Conselho de Setúbal mais 3 mil desempregos. Acusa o PS de falta de respeito pelos setubalenses, devido a essa questão de não ter sido ainda resolvido o problema da NUT para Setúbal. No seu entendimento, o Partido Socialista é mesmo o maior responsável pela situação em que nos mantemos? Repare, a situação não é só do Partido Socialista. Isto é um problema que vem desde 2000, em que a região, por uma questão de incompetência, tem que dizer isso de maneira clara, porque eu não admito que membros de um governo, autarcas, não conheçam as regras da União Europeia. Se são responsáveis de diversos níveis, digamos, do país ou da região, têm a obrigação de conhecer a zona em que estão inseridos. E desde 1986 Portugal pertence à União Europeia. Infelizmente, no meu caso, que conheço isto profundamente, visto que eu conheço toda a situação desde que Portugal entrou na União Europeia, até mesmo antes disso, e participei em muitas das ações que se levantaram nesta matéria, naturalmente que ao saber, eu tenho que procurar resolver aquilo que é um problema da sociedade portuguesa, particularmente em Setúbal. E mais, com isso está-se a criar, digamos, um problema sério à própria convidar metropolitana de Lisboa. Porque se nós temos uma zona norte com capacidade, competencialidade, com organização, e temos uma margem sul, sem nada disso, a somatória disto tudo é uma evolução coxa. Coxa, particularmente porque estamos numa região que não tem qualquer espírito empresarial, que perdeu desde 2000. Repare bem, os nossos empresários da região, os poucos que investem vão investir fora da região de Setúbal. Basta ver que a LAOC até foi para a Évora e para a Grândola, e eu tenho vários amigos, empresários mais pequenos, que também foram para o Alentejo. Ora, isto é inadmissível quando a gente pretende ter um país desenvolvido do quadro da União Europeia e, particularmente, é não compreensível, eu quase poderia chamar isto de um crime político, porque a Península de Setúbal está estagnada, não tem expectativas, há mais de 70% de pessoas que vivem na Península de Setúbal vão trabalhar todos os dias para Lisboa, e eu pergunto, mas os setubalenses não são portugueses? Portanto, isto tem que ser resolvido definitivamente e é preciso criar rapidamente uma NUT 3 para termos informação e uma NUT 2
para termos os apoios comunitários. Situação que já existiu. Mas defende a distribuição dos valores dos cerca de 16 mil milhões de euros do plano de resiliência da chamada bazuca pelas autarquias. Exatamente. E pelas suas contas, creio que o critério é o do número de habitantes, Setúbal teria direito a cerca de 200 milhões. Exatamente. Mas com este modelo, com os municípios ficarem como agentes de distribuição da riqueza desses montantes, como é que o dinheiro chega às empresas? Chega da mesma maneira, quer dizer, repare bem, o país está organizado de tal maneira, e repare, é um país da União Europeia, e portanto na União Europeia há regiões, na União Europeia há sub-regiões, e portanto nós que não temos regiões, mas temos regiões plano, e temos sub-regiões, que são as regiões NUTS 3, nós temos todas as condições, e sobretudo das autarquias estão mais perto dos afetados, ou seja, esta pandemia criou 3 mil desempregados na região de Setúbal. Mas nós não estamos a identificar os empresários afetados por isso. E, portanto, isto é um fenómeno muito grave para a vida económica, e isto é reconhecido por toda a gente, nomeadamente o governo português, que pretende recuperar a economia e até teve algumas restrições e teve até atitudes de apoio aos empresários com os layouts, com os layoffs, com estas coisas todas, para poder atenuar o problema. Ora, eu não tenho dúvida nenhuma. Quem está perto dos afetados é que os pode ajudar mais. Quem está mais perto são as autarquias. Eu não tenho dúvida nenhuma que o PRR deve ser aplicado, naturalmente articulado com o Governo, na estratégia do Governo, mas nós temos condições para aplicar melhor. Nós sabemos como aplicar. Qual é que é o diagnóstico que faz sobre a situação do Concelho de Setúbal? Já falou da região, mas é candidato à Câmara de Setúbal. Do Concelho, qual é o diagnóstico que faz? Olha, eu quero dizer que eu preciso de fazer uma análise dos últimos anos. É evidente que eu conheço o Conselho, eu fui Presidente da Assembleia Municipal, tomei posse em 12 de dezembro de 1976. Portanto, e fui 3 vezes Presidente até da Assembleia. Nem fui Presidente, mas presidi sempre, porque o Presidente é o Maldonado dele, que era Ministro, e depois nunca se teve a disponibilidade para vir a Setúbal, e eu fui eu, como Primeiro-Secretário, que presidi sempre. E até, nesse quadro, tive a sorte, penso que é uma sorte, ter decidido o feriado municipal Dia de Tocares no dia 17 de fevereiro de 1978. Mas o diagnóstico que eu faço é este. Desde 2000 que esta região não tem apoio a investimentos. É evidente que o Concelho de Setúbal é afetado por isso, como são todos os outros concelhos. O que é que aconteceu, entretanto? A partir de 2002 nós tivemos aqui uma liderança da CDU. Essa liderança tentou gerir os destinos do Concelho à sua maneira. Falou muito na altura das dívidas que vinham da direção do Partido Socialista de então, e portanto eram só dívidas que se falava. E aquilo que aconteceu foi o seguinte: esta Câmara teve que enfrentar essas dívidas para tentar atenuar, mas nunca teve espírito empresarial. Portanto, o investimento aqui desapareceu pura e simplesmente. É evidente que há investimentos em Setúbal, o Alegre é um investimento, há mais investimentos, mas investimento produtivo não há. E por isso a importância de ter apoios para se poder fazer investimento. A que ponto é que chegamos? A última Presidente governou esta terra durante 12 anos. Talvez mais até, porque ela também fez parte da primeira eleição do Carlos Sousa e, portanto, desde 2002 que ela está no poder, primeiro como vereador, depois como Presidente. E a realidade é esta: não criou emprego, não houve investimento. Não houve investimento, na minha opinião, aquilo que eu considero investimento, que é um investimento produtivo. E, portanto, tudo aquilo que houve foi um conjunto de situações interessantes, fez, sobretudo, uma coisa muito bem feita. Temos que reconhecer isso. Embelezou a cidade. A cidade de Setúbal está bonita. É mais uma potencialidade que ela consegue demonstrar porque está bonita. Porque a cidade de Setúbal tem tantos, e o Concelho de Setúbal tem tantas potencialidades que têm que ser aproveitadas. E é isto que eu quero fazer. Portanto, eu reconheço perfeitamente a situação, deixa-nos 3 projetos que ninguém valoriza ou pouca gente valoriza, falou-se muito num deles que é a chamada Marina, e eu pergunto como é que um projeto com esta dimensão ainda hoje não está aprovado. Porque, repare, foi uma confusão total de princípio, mas a verdade é que a imagem ficou. A imagem da candidatura para fazer uma Marina Sul ficou, está no terreno e vai acontecer. E vai acontecer no próximo mandato. E quais são os outros 2 projetos que estava a falar? Naturalmente, há um que é desconhecido,
que é o projeto das energias alternativas e que já está um projeto aprovado pela Iberdrola para fazer nos Berros do Aça, qualquer coisa como em 80 hectares fazer o equivalente à energia alternativa para 48 mil pessoas. É evidente que Setúbal tem mais de 120 mil, portanto precisa muito mais que isso. Além disso tem empresas, tem a iluminação pública e, portanto, eu sou capaz de prever que a necessidade é talvez 10 vezes mais que isso. Ou seja, nós temos que continuar face à alteração climática e face à redução dos hidrocarbonetos e do carbono, nós temos que continuar nessa luta e faz parte da nossa estratégia criar energias alternativas, nomeadamente fotovoltaicas e uma coisa que é novidade, que em Portugal não se fala, que é a energia das ondas. Nós temos tecnologia, porque eu sou consultor de investimento, conheço isso tudo, e, portanto, eu prevejo que as energias alternativas vão ser um sucesso na região de Setúbal e mais, vão ser um sucesso para a cidade que tem outro grande projeto. O outro grande projeto, eu quando ouvi falar nele tinha algumas dúvidas, mas acompanhei até hoje. É o projeto da Cidade do Conhecimento. O Cidade do Conhecimento vai ser um projeto estratégico de Setúbal, vai criar no seu espaço empresas de alta tecnologia, o que é determinante no quadro atual, e vai ser o princípio de uma cidade inteligente. Ora, nós não precisamos ter só uma cidade de conhecimento, nós precisamos ter um Conselho do Conhecimento. E, portanto, a minha estratégia é aproveitar esse motor de arranque que vai ser a cidade de conhecimento para fazer de Setúbal uma cidade do conhecimento e, uma cidade inteligente. Mas estava a dizer que com este executivo não tem havido investimento reprodutivo, mas agora falou aí em 3 projetos, 2 deles mas não até estão já feitos. em fase mais adiantada. Não estão feitos nenhum. Só a Marina é que não está mesmo nem a Marina, em condições nem de, a cidade de avançar. de Os outros já têm passos dados. Tem passos, ainda bem. O da Iberdrola, que é o da Iberdrola, já tem passos dados. Mas eu estou de acordo com esses. Simplesmente vão acontecer, infelizmente para os tubalenses. Se calhar, felizmente para mim, sou eu o vencedor, que vou aproveitar esses projetos porque eles têm que ser mais rápidos. E, diga. Defende a modernização da Câmara Municipal de Setúbal. Evidente. Como é que isso se pode fazer? Muito simples, é questão de experiência. Eu vou criar um Conselho Estratégico Municipal. O que é que eu pretendo com isto? Setúbal é muito rica no movimento associativo. Tem as associações empresariais, 2, tem as associações sindicais, tem as associações sociais, tem muita associação ligada aos problemas sociais da cidade, tem associações recreativas, culturais, desportivas. E eu quero criar um Conselho Estratégico Municipal para que essas associações, através dos seus líderes, possam passar para fazer parte desse Conselho Municipal. E ao fazer parte desse Conselho, vão-me ajudar a criar um modelo que eu considero fundamental para criar uma cidade moderna com ações rápidas e simples e objetivas, de maneira que a cidade cresça rapidamente. Mais, uma das estratégias que vai assentar todo este processo é no investimento. E, portanto, eu, ao criar o Conselho Empresarial Estratégico Municipal, eu vou ter meios para poder modernizar a própria Câmara. A Câmara funciona como é tradicional, com algumas inovações na área da informação, por aí fora, mas a Câmara precisa dar um salto qualitativo, porque também já funciona com uma certa tecnologia, mas é insuficiente. Vou dar um exemplo. Uma cidade que tem riscos, todas têm, Setúbal tem riscos acrescidos, não, porque tem gente a viver em condições subhumanas. Portanto, a gente tem que saber gerir a situação dessa gente, mas eu tenho que ter condições para os poder ajudar a sair desse processo. Eu não consigo ter uma cidade de excelência inteligente se tiver problemas sociais. Portanto, eu tenho que saber articular isso. E a melhor maneira de o fazer é através dos serviços da Câmara. Eu tenho que tornar a Câmara de Setúbal, os seus funcionários, em pessoas mais eficazes, mais modernas na sua utilização dos meios técnicos e fazer com que elas rendam mais a favor da cidade. Possam prestar um melhor serviço à cidade, ao Conselho e, particularmente, às pessoas que ajudam a criar um modelo diferente. Para esse Conselho Estratégico Municipal que defende, já disse que queria congregar tudo o que é o coração da cidade à volta desse organismo. Com este movimento, com a apresentação da sua candidatura, está a sentir ter capacidade para essa agregação? Perfeitamente.
Repare, eu sou um homem do associativismo desde sempre. Eu fui fundador e presidente da AR7, fui fundador e presidente da incubadora de empresas que nasceu e que já não existe, e eu vou fazer outra. Eu fui fundador da Sociedade Financeira de Desenvolvimento Regional da Península do Açores. Eu fui criador do CDR. Portanto, eu sou um homem que sempre soube aproveitar aquilo que é a atividade das associações. E eu tenho consciência que algumas delas não têm muita experiência, mas que sei como é que as posso enquadrar. E ao poder enquadrar, tenho exatamente de fazer isto, aproveitar o Conselho Estratégico Municipal, onde eu vou criar duas coisas. Uma delas é fazer de Setúbal, digamos, uma semelhança àquilo que o país tem de oferta ou investimento. Portugal tem os projetos para serem rápidos, eficazes e acima de 5 milhões de euros, tem os projetos PIN, Projetos de Interesse Nacional. Eu vou criar em Setúbal os projetos de interesse municipal, PIM, Projetos de Interesse Municipal. Mais, vou ter 2 sistemas para poder apoiar estes projetos, um deles chamado RIMETI. RIMETI quer dizer RIM-TI, ou seja, RIM é o Regime de Incentivos à Criação de Microempresas e que vai ter a extensão de tecnológicas e inovadoras, porque isso vai ser a base do trabalho da incubadora de empresas. Mais, é que face ao Web Summit em Lisboa, que tem acontecido e tem traído Portugal as grandes empresas de tecnologia do mundo, e face à estratégia montada por este governo, que ninguém sabe, ninguém fala, através do IAPMEI, as empresas startup no mundo podem candidatar-se para vir para Portugal. Como é que isso fazem? Através de uma candidatura eletrónica ao IAPMEI, e que depois são distribuídas pelas 98 incubadoras cá em Portugal e que Setúbal não tem. E, portanto, a importância de ter uma incubadora é para poder receber também essas empresas tecnológicas de todo o mundo que irão vir para Setúbal. E eu vou criar exatamente a incubadora enquadrando o espaço da IMA, e está observado para lá, porque esta Câmara deixa-nos esse espaço por utilizar, ainda está tudo no princípio, e até articulando isto com o Global Biz, que é do ICEP. Portanto, eu quero ter aqui projetos de grande dimensão acima de 5 milhões de euros, e por isso a importância de ter os projetos PIM. Também e os PIM serão acima também de quanto? E a dizer, eu interrompi. Exatamente, os PIM são acima de 5 milhões. Mas repare, o problema da região de Setúbal é tão grande que nós temos que saber desenvolver estrategicamente os projetos de grande dimensão e dar um apoio permanente aos projetos de pequena dimensão. E aqui enquadra-se a minha experiência no RIM. Porque quando eu fui representante de toda a indústria portuguesa nos projetos RIM a nível nacional, com o governo chefiado por António Guterres e pelo ministro João Cravinho, nós só em 6 meses conseguimos criar 122 mil empresas e 357 mil postos de trabalho. Outra das suas promessas é criar o Procurador do Cidadão em Setúbal, para aproximar os eleitos dos eleitores e para fiscalizar a atividade municipal. Mas isso não é já o que fazem os eleitos, ou seja, o representante dos eleitores é o Presidente da Câmara, que é eleito, e a Assembleia Municipal tem poderes de fiscalização. Não está a desvalorizar estas funções? Eu acho que nós temos que perceber uma coisa. Para já, a prática dos eleitos faz-se na relação com os eleitores de maneira muito esporádica. Não é constante, é temporal, é rara e, portanto, hoje em dia a própria Câmara de Setúbal se intitula uma cidade participativa. E tem até um mecanismo com o gabinete do cidadão para apoiar as pessoas. A verdade é que muitas das sugestões ficam por caminho. Muito, daquilo que é uma preocupação fica por caminho. Eu próprio fiz uma experiência há um mês, mandando para lá uma informação. Eu gosto de fazer uma caminhada, porque me manteve bem fisicamente, e verifico no espaço onde fazia caminhada que havia um problema com as árvores cheias dos canteiros cheios de ervas e coisas do género. As próprias árvores não se desenvolvem. Depois verifiquei que havia, face a tirar, a desmontar as telhas de ambiente das escolas, que havia 2 jovens a apanhar-se para fazer uma barraca. E avisei a Câmara. Ora, já passou um mês e eu vi, de facto, 2 funcionários
dos serviços a fazer limpeza, mas deixaram tudo a meio. Não limparam a estrada nem nada. Quer dizer, assim não vamos a lado nenhum. E como é que o Procurador do Cidadão pode ajudar? Muito bem. O Procurador do Cidadão, tal como a Câmara recebe, é o Procurador que vai receber essas preocupações, essas sugestões, faz um relatório mensal para a Câmara tem um mês para resolver o problema e tem que informar o Procurador do Cidadão que resolveu o problema. Portanto, vai haver aqui uma interação entre o cidadão e os serviços da Câmara para responder. E isso precisa ser coordenado. Não basta, tem que haver alguém que se responsabiliza por garantir isso junto do cidadão. E não vai ser nem o Presidente da Câmara, até porque ele também vai fiscalizar a própria Câmara, ao fiscalizar aquilo que mandou para lá e ver quando é que está feito. Sobre o imposto municipal sobre imóveis em Setúbal, o que é que acha? Ouça, o imposto municipal tem que ser adaptado a uma nova realidade. E a nova realidade é esta. Ainda não sei exatamente como vou fazer, porque me faltam aqui pormenores, mas tenho que dizer muito claro. Para mim, se a nível nacional, quem compra uma casa, se a casa não custar mais, salvo erro, é menos de 115 mil euros, não há imposto de transações. Eu entendo que quem tem uma casa, só tem uma casa, que é a casa de habitação, ela, a partir de determinado vou ter que estar isenta de pagar qualquer IMI. É evidente que eu tenho que equacionar isto face às receitas da Câmara. Eu, neste momento, ainda não o fiz, mas vou fazê-lo. E, portanto, o que eu entendo é que muitos dos projetos de investimento podem, além de todos aqueles projetos que eu considero PIMs, ou seja, projetos de interesse municipal, nós vão ter a isenção de taxas entre 50% e 100%. Porque, repare, se eu atualmente tenho taxas, mas como não tenho investimento, não tenho receitas. Quando tiver investimento, eu posso perfeitamente, mesmo com 50%, eu ter taxas, valores de impostos superiores aos atuais. E, portanto, eu posso rentabilizar na mesma Câmara. Agora, estou a ajudar os cidadãos quando eles não pagam impostos de IMI, quando a casa é a única coisa que têm. Portanto, parece-me que o respeito de que está na Constituição pela habitação própria deve ser projetado desta maneira e, simultaneamente, para as empresas que venham instalar aqui, criar emprego e que resolvam os problemas de coesão social que a gente tem aqui e que são terríveis e nós temos que saber resolver isso. E o IMI vai ter um papel nessa matéria. Defende a gestão pública da água ou acha que deve continuar concessionada a uma empresa privada? Olha, tenho essa experiência porque fui eu que aprovei as águas de Portugal e hoje, em caso sou, as águas do Sado como Presidente da Assembleia. E, portanto, eu quero dizer que assisti a situações muito graves ao longo deste, falta de respeito pelos cidadãos, pessoas que não tinham condições para pagar quem cortava água, muitos outros em que o poder das águas do Sado era ultrapassado e não respeitavam o cidadão, e para mim a gestão da água deve ser pública. E relativamente ao estacionamento na cidade? É uma situação mais complexa, porque isto tem sido uma bomba quase regional, digamos, que é por tudo pago. Eu tenho que estudar isto muito detalhadamente, eu de certeza que vou fazer diferente, mas o problema é que eu posso estar impedido de fazer diferente, porque os compromissos existem e já existem por tempo indeterminado. Eu acho que isto é um erro político fazer uma coisa em que compromete toda a gestão da Câmara para o futuro. E mais, compromete a gestão da cidadania e a democracia, porque eu não entendo que se possa negociar a prazos tão largos. Uma autarquia não devia ter legalmente o direito a poder tomar este tipo de decisões ad eterno. Não pode ser. O acesso às praias da Arrábida, parece-lhe bem o modelo que foi adotado ou acha que deve ser alterado? Tem que ser alterado. Eu até não percebo como é que a atual Presidência da Câmara, que pagou um estudo ao Dr. Augusto Mateus, que foi o homem que me acompanhou na evolução da OID, que é um técnico especialista, fez um estudo estratégico para a Câmara e que sugeriu então que o acesso às praias tinha que ser feito de barco. Este estudo não é meu, isto está dito. A Câmara sabe isso. E eu não percebo. Se há barcos para Troia, e não havendo condições, porque nós temos as praias, felizmente, num contexto maravilhoso que é a Serra da Arrábida, não havendo condições para poder ter acesso de carro, ou está muito limitado, porque é que não se fazem os cais na Figueirinha, em Galapos, pode ser o mesmo da Arrábida, e as pessoas possam chegar de barco à praia. E, portanto, e aqui é que nasce outro problema.
Como é que a gente vai chegar de carro à praia? Porque os setubalenses têm direito a isso. Provavelmente tem que ser criado um passo para os setubalenses, de maneira a permitir que eles possam ir para as praias e pagando muito menos do que se paga atualmente. Hoje é mais 7 euros ir para Troia. Mas já há uma diferenciação entre os setubalenses e as pessoas de fora, porque os setubalenses, com o passe concelhio de 20 euros, conseguem ir até à Rábida, e se forem pessoas fora do concelho tem que ser o outro passe dos 40 euros. Portanto, já há uma diferenciação. Já, com certeza. Eu posso admitir que vamos ter que adaptar à situação, porque, repare, nós neste momento, se fizermos assim, com o mesmo passe, dá para ir de barco para as praias. Logicamente tem que ser assim. Portanto, quanto ao Vitória de Setúbal, acha que o município se deve envolver na resolução do problema? O município tem que se envolver. O Vitória de Setúbal é uma entidade demasiado importante para os setubalenses, para que o município não se envolva. Eu próprio tenho estado a acompanhar, eu fui sócio de Vitória durante muitos anos, deixei de ser porque a minha vida passou muito por fora e não estava cá, mas vou voltar a ser sócio de Vitória. Já pedi até o atual presidente que queria ser sócio de Vitória, e se possível até manter a cota de então, ou o número de então, porque como andei tanto tempo fora, perdi essa relação. Mas para mim Vitória tem um carinho muito especial. Eu sou de Vitória desde que vim para Setúbal. Era do Sporting, hoje sou do Vitória e do Sporting. E considero o Vitória uma entidade, um clube de importância estratégica fundamental para Setúbal e para o Concelho de Setúbal, para a Península de Setúbal. E tem que ser, e mais, eu até sou capaz de ter soluções, mas só os posso negociar ouvindo a direção do Vitória. Não tem ainda um esboço, uma ideia geral de como é que o município pode ajudar? Tenho, mas se calhar não diria, não, talvez não seja dizer ainda, porque repare bem, eu tenho a experiência daquilo que é um empresário e nestas circunstâncias, ainda por cima, sabendo a situação económica do Vitória, sabendo a situação de haver uma SAD e um clube, e sabendo que ambos têm dívidas muito elevadas e que em conjunto não é possível sobreviver, ou dificilmente podem sobreviver, se calhar temos que caminhar na direção do clube só. Mas isso é uma coisa que não me compete a mim, compete à direção de Vitória. Eu irei acompanhar isso de maneira muito próxima, particularmente se ganhar a Câmara, porque eu acho que consigo resolver o problema do Vitória, mas é evidente, não me vou ultrapassar, ainda não sou Presidente da Câmara, mas acho que posso e devo ajudar o Vitória a ser o clube que já foi, se calhar até mais. Porquê é que o Vitória não segue a estratégia do Braga? O que é que impede o Vitória de ter a dimensão que tem o Braga? Neste caso a dívida. Desde logo a dívida. E porquê é que tem dívida? Porquê é que os outros conseguem ser eficazes e ter um clube como deve ser? Não há setubalenses competentes para fazer de Vitória um clube da dimensão do Braga? Não acredito. Na sua opinião, porquê é que o Vitória não tem a dimensão do Braga? Primeiro porque teve dirigentes que não souberam desenvolver essa estratégia. Repare, 100 pessoas qualificadas não vamos a lado nenhum. E o Vitória não pode ser dirigido por quem quer que seja, tem que ser por gente qualificada. Se é uma coisa tão importante para a cidade, não se dá atenção a quem dirige? Não percebo. Tem estado à espera para ver como é que fica a lei relativamente à existência e funcionamento dos movimentos independentes. Em qualquer dos casos, mesmo no cenário atual, que será o pior, o movimento Amar Setúbal vai conseguir concorrer a todas as freguesias do concelho? Exatamente. Eu até sou capaz de dizer isto. Eu julgo que a lei, habilidosamente desenvolvida no Parlamento pelo PS e pelo PSD e que foi chumbada pelo Tribunal Constitucional, já não irá para a frente. Na pior das hipóteses, vamos ter que, digamos, candidatarmos de acordo com a lei existente anteriormente. Porque já não me incomoda. Pelo menos não há aqui a falta de respeito pela democracia, porque a democracia não é só feita com partidos políticos. Eu não percebo porque é que um partido político tem mais facilidade de candidato do que eu, que sou uma candidatura só local. E, portanto, isso é uma coisa que no futuro vai ser resolvida. Mas eu estou convencido que cada vez mais os candidatos independentes vão ser reconhecidos no quadro das eleições autárquicas, porque eles só dependem deles. Eles não dependem de nenhuma chefia nacional de qualquer partido. Eu não fui escolhido por ninguém. Disponibilizei-me. Agora vejo os candidatos dos partidos, dos grandes partidos, PS, PSD e CDU.
Mas acha que vai conseguir mesmo as assinaturas? Tem a certeza disso? A Como é que está a certeza correr o absoluta. processo? É simples, pá. Quem está organizado sabe fazer essas coisas. E Eu pode- já estou a ter, repara bem, uma projeção e pessoas a aderir à minha candidatura que eu já quase nem consigo controlar. Porque as pessoas começam a perceber a diferença da minha candidatura e do meu projeto para todos os outros. Eu tenho experiência, já fiz isto há 40 e tal anos que ando a fazer isto. Portanto, eu não tenho problema absolutamente nenhum com as assinaturas. Eu tenho uma estrutura organizada. Eu neste momento posso dizer, se calhar, uma coisa. É que eu já tenho uma estrutura mais bem montada que qualquer partido político. E sobre a sua lista, pode-nos adiantar mais alguma coisa? Até agora são conhecidos os nomes do candidato à Câmara, o engenheiro Fidelio Guerreiro, e do candidato à Ouça, Assembleia Municipal, Eu, Francisco se Carriço. quiser ser sério, como sou sempre nestas coisas, eu tenho que dizer que tenho uma oportunidade única de pessoas de qualidade para as minhas listas. Porque, infelizmente, há um grande desinteresse pela atitude dos partidos. Basta ver que nas últimas eleições apenas houve 43,3% dos votos de 124 mil eleitores, apenas votaram 44 mil e, portanto, vejo o desinteresse que a atitude dos partidos políticos tem tido neste quadro. E a falta de reconhecimento que as pessoas nem votam nos partidos políticos, mas abstêm-se. Mas não se abstêm com vontade. Não acreditam. Eu acredito que a minha candidatura vai trazer essa vontade. Até porque tem projeto. E reconheço, com toda a simplicidade, que os meus parceiros não têm projeto, têm ideias, mas eu vou aproveitar. Se eu ver alguma boa, acredito que eu vou aproveitar. Tal como gostava que eles aproveitassem as minhas, se forem capazes. Eu não estou aqui para ser o Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui para ser um homem, um setubalense, convicto como sou, e que quer fazer desta cidade uma cidade de excelência, quer tirar desta cidade os desempregados, sobretudo aqueles que têm problemas sociais intensos e vivem em condições subhumanas. Eu não posso perceber que um governo permita isto e depois propor no quadro da União Europeia o pilar social. Dei um exemplo em Setúbal. Nós estamos prontos a recebê-los. Nós podemos servir de exemplo e de demonstração para o governo se entender. Eu sei fazer. Eu sei como vou fazer. Não o incomoda, tendo sido militante do Partido Socialista tantos anos, tantas décadas, a possibilidade de, se tiver uma boa votação, poder impedir que o Partido Socialista conquiste a Câmara à CDU? Ouça, eu acho que o Partido Socialista não vai conseguir, com os representantes que escolheu, não vai conseguir fazer isso. E, portanto, estou muito tranquilo, porque, repare bem, eu saí do Partido Socialista, não me saí zangado com os meus parceiros locais do Partido Socialista, com meus camaradas, como eu continuo a dizer, na medida que isto ainda hoje me comove, mas eu estou mal, é que me impede o desenvolvimento de Setúbal. E isso chama-se António Costa e Catarina Mendes. Foi por causa deles que eu saí do Partido Socialista. Mas também disse nessa altura que a minha luta por Setúbal ia continuar, é por isso que eu estou a lutar por Setúbal como candidato. E não tentou primeiro fazer essa transformação dentro do Partido Socialista? Ou seja, em teoria poderia ser candidato à Câmara à mesma, para cumprir o desígnio que diz que o move, pelo Partido Socialista. Pois, eu tinha que reagir, eu sou daqueles que diz que não se sente não é filho de boa gente. Eu não posso ser tratado desta maneira, ver a minha terra a ser tratada desta maneira e partilhar qualquer ação com quem quer que seja. Não estão à altura para defender os meus princípios e a minha estratégia na região de Setúbal. Como consequência disso, eu prefiro ir sozinho, mal acompanhado. Queria precisamente perguntar-lhe o que é que acha dos demais candidatos, dos seus adversários nestas eleições. Começou por falar dos candidatos do PS, não sei se já concluiu ou se quer dizer alguma coisa. Já concluí. Relativamente ao candidato da CDU, André Martins. Olha, o André Martins, eu não consigo perceber, e diz com toda a frontalidade, como é que a CDU teve uma candidata e uma presidente como a Dores Meira durante estes anos todos e não aprendeu. Repare, ela tem uma força, uma dinâmica que eu reconheço. Uma mulher de armas. Ela luta por aquilo em que acredita. Eu posso não estar de acordo com tudo o que ela faz, mas ela fez, ela tem obra. Ela esqueceu-se, para mim, do investimento. Isto é determinante. Sem investimento não há empresas, não há emprego. E nós estamos a viver esta situação por culpa dela. Mas ela deixou uma cidade bonita.
deixa 2 ou 3 projetos estratégicos importantes que vão ser realizados pelo próximo Presidente da Câmara, que ela não soube resolver, mas ela teve aqui um papel positivo. Já o André Martins acha que não. O André Martins não está à altura, por amor de Deus. Eu conheço muito bem as pessoas que são vereadores da Câmara de Setúbal. Eu não sei se não, qualquer dos outros não seria melhor que ele, na minha opinião. Agora, eu não sou do PC, o PC é que define as suas estratégias. É a minha visão como eleitor. Mas porquê é que acha que não tem essa capacidade? Ele tem experiência de autarca, esteve por trás de grandes projetos que estão agora no terreno, como é o caso da Várzea e do plano de mobilidade. Ele teve por trás, não, ele era presidente da Assembleia Municipal, quem teve por trás foi Adolfo Merra, por amor de Deus. Sim, mas ele tinha o pelouro do urbanismo e foi ele... Teve antes. Mas foi ele que esteve na gênese do Parque da Várzea. Eu só gostava, o que é que ele criou em Setúbal? O projeto da Várzea não é só dele, é de toda a gente. O projeto da Várzea já se falava no meu tempo, por causa das cheias que Setúbal tinha, já se falava no meu tempo que era preciso fazer. E não foi feito por ninguém. Se calhar alguns meses agora também são outros. Os apoios comunitários no meu tempo não existiam, não é verdade? Agora são outros. E, portanto, muitas das coisas que fazem neste país, reparem, conceber Portugal sem apoios comunitários ou qualquer país é impossível. Por isso é que eu digo que todos os candidatos têm que saber o que é esta história de sermos membros da União Europeia. Eu estive a ver no seu jornal, e vejo isso com alguma preocupação. Então, há uma senhora que é responsável da União Europeia e não explica como é que se resolve o problema dos fundos comunitários. Então, vamos lá ver, não foi assim. Sofia Colares, ela explica, até nessa entrevista também explica como é que tem que ser feito. Tem que ser por iniciativa dos Estados-membros, depois a Comissão Europeia tem uma palavra e essa demonstração de intenção tem que ser apresentada até dia 1 de fevereiro de 2019, tinha sido a última oportunidade. E 2022. E agora em 2022 teremos outra oportunidade. Eu conheço isso tudo porque sempre conheci desde o princípio. E custa muito ver, repara bem, Francisco Rito, você lembra-se que o movimento Pensar Setúbal foi ele que apresentou pela primeira vez ao Sr. Primeiro-Ministro António Costa no dia 14 de junho de 2016 que Setúbal estava com uma crise equivalente ao tempo do OID e que o Sr. Primeiro-Ministro disse aqui em Setúbal, perante mais de 500 pessoas, que eu tinha razão de existir por à frente desta gente toda e que ia resolver o problema com programas, se podia já não ser uma OID. Eu não me interessa se chama OID. E quem é que resolve o problema? Ele fez alguma coisa, não fez nada. No dia 3 de março de 2017, o Movimento Pensar Setúbal fez uma reunião na sede da Associação de Comércio, Turismo e Indústria de Setúbal e convidou todos os presidentes de Câmara, todos os presidentes da Assembleia para estarem presentes para perceber o que estava a passar. Porque, infelizmente, eles não tinham informação. E, como não têm capacidade, deixaram passar ao lado o problema da crise Setúbal e não identificaram. O Movimento Pensar Setúbal fez isso nessa altura. Quem é que apareceu? A Carla Guerreiro, única vereadora da Câmara de Setúbal, que até tinha o ploro e tinha o lininho da imprensa, apareceu lá a ver. Eu fui repetindo isto no Movimento Pensar Setúbal, em Almada, no Seixal, no Montijo, de todo lado, na Moita. Fizemos vários debates, convidámos sempre os autarcas, nunca disseram nada. Eu lembro-me, quando eu disse isto a primeira vez, no dia 14 de junho de 2016, fui entrevistado por um homem do Expresso que entrevistou no mesmo dia a senhora Presidente da Câmara, Dores Meira. O que é que eu disse? A situação crítica em que estava e que é preciso uma nova vida e por aí fora. Ela foi entrevistada. E disse que Setúbal já era a 16ª região mais pobre do país, quando tinha sido a primeira industrial. E ela veio dizer, Setúbal não é pobre, Setúbal é muito rica. E a realidade é que se a gente quiser ter aqui uma coisa dessas, ou uma coisa, temos que ir para o Alentejo. Isto é total desconhecimento da realidade. Mas estava a dizer porque é que o André Martins não pode ser um bom Presidente da Câmara? Porque não tem capacidade para isso, na minha opinião. Quer dizer, então, se ele tinha lá gente melhor que ele... Repare, quem é que conhece o André Martins, apesar de ser Presidente da Assembleia, apesar de ser vereador de 2002, tirando as pessoas do PC, e ultimamente que ele aparece nos encontros e nas promoções que vão fazendo, inaugurações de todo o lado, mas o André Martins, que eu me lembro, era das poucas pessoas na Câmara que era vereador, e estava mudo e calado. Portanto, eu não acredito muito, sinceramente, com toda a honestidade, eu não acredito muito na dinâmica de uma pessoa apagada à frente da Câmara de Setúbal. A Dores Meira é uma mulher pujante na defesa disto. O André Martins é exatamente o contrário.
Eu gostava que fosse diferente. E se for diferente, para mim, melhor. Para mim, não, para a cidade. E sobre o candidato do PSD, Fernando Negrão? Olha, eu tinha uma grande admiração por Fernando Negrão. Porque ele tinha admiração essa quando ele era jurista. Porque ele era um jurista qualificado. E a partir do momento, 2002, em que ele andou para a Assembleia, para o Parlamento, a partir de 2005, em que ele foi candidato à Câmara, que até ficou em segundo lugar à frente do Catarino Costa, quando o Carlos Sousa ganhou, e depois, quando ganhou, em vez de ter permanecido, foi-se embora. Eu estive a ver os discursos que ele fez ultimamente, ele diz mais do mesmo. Vê-se que aquele homem virou político. Ele é político profissional, já não é o jurista de eleição. Tá. E basta ver o discurso dele para se perceber que ele não sabe o que se passa em Setúbal. Esta é a minha avaliação. Mas acho que não vai ser só a minha avaliação. Isto é o que eu avalio. E digo com muita pena, porque olha, no PSD até é capaz de dar uma sugestão. Tem lá um homem que é candidato a ser, que é o Nuno Carvalho, que é um homem que percebeu imediatamente, quando o movimento pensava Setúbal, a situação de Setúbal. Tem defendido a região no Parlamento. Empresário. Um homem, na minha opinião, com grandes possibilidades para o futuro. Vai ser outro político profissional, em vez de ser o candidato à Câmara. Porquê é que eles não invertem? Ele já foi candidato à Câmara nas últimas Já eleições. foi candidato, mas ainda verdinho. Hoje não. Hoje está mais maduro. Além de já ter a prática do Parlamento. Eu, na minha opinião, se eu fosse PSD, era assim que fazia. É evidente que eu não mando nos partidos, nem quer mandar. Eu só estou a dar a minha opinião, muito respeitosa, mas digo a verdade. E que eu penso. Se for eleito vereador e não ganhar a Câmara, se houver necessidade, se houver uma maioria apenas relativa, está disponível para aceitar pelouros? Depende de quem ganhar. Repare, nós na vida, quando temos projetos, selecionamos os parceiros dos projetos. Foi assim que eu fiz como empresário. A Câmara de Setúbal é talvez o maior projeto da minha vida nesta fase, porque eu já fui além presidente da R7, já fui empresário pequenino sempre, porque eu sempre quis fazer para os outros, e fui vice-presidente da AIP durante 16 anos. Eu conheço o mundo todo a desfiar missões empresariais. E quando eu desfiei missões empresariais, os projetos eram feitos à minha maneira, com consulta hospitalar dos dois lados. E, portanto, eu assim consegui ter sucesso. Eu consegui deixar 280 empresas portuguesas a exportar e a vender por todo o mundo. Desde a Coreia, a África, a América Latina. E, portanto, eu sei o que é fazer isso. Mas eu, para fazer, eu tenho que fazer com as pessoas que sabem fazer. E eu, sinceramente, não conheço neste momento, não reconheço nos outros candidatos essa capacidade. Até lhe posso dizer uma coisa. Estou surpreendido com os dois candidatos, que é do Bloco de Esquerda, que é da Iniciativa Liberal. Porque tem um quadro positivo e uma estratégia, para mim, positiva para a Câmara. Eram pessoas com quem eu me entrei com toda a facilidade. Muito obrigado pela sua disponibilidade e assim também obrigado pela atenção. Voltamos em breve com outras entrevistas idênticas. Obrigado. Muito obrigado, eu.